Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar como conduzir uma consulta. Como que eu conduzo as minhas consultas quando eu recebo um paciente no consultório. Principalmente isso aqui é para a primeira consulta. A primeira consulta é a mais importante, porque o paciente, assim, ele não te conhece ainda. Se ele foi indicado, muito bom. Se ele veio da internet, bom também. Mas, assim, você precisa construir uma linha de raciocínio, seguir alguns passos para que esse paciente tenha confiança em você, tenha confiança que você pode resolver o tratamento dele, o problema dele, na verdade, né? Executar o tratamento e principalmente que ele tenha disposição para pagar por isso, o valor que você passar num orçamento. Então vamos lá. Como que conduz uma consulta? Esse é um problema muito grande que eu vejo, porque se a gente não conduz de maneira adequada, o paciente vem e vai embora. Faz só uma avaliação, se você cobrou, você teve sua hora ali minimamente remunerada. Se você não cobrou, além de tudo você pagou para atender ele e ele vai embora. Isso pode acontecer ou porque ele não acredita que você consegue resolver o problema dele, principalmente, ou porque ele está atrás de preço, de orçamento e você não convenceu que o que você está entregando tem aquele valor que você está pedindo. Porque no final das contas se ele vai te dar R$200 para uma restauração, ele tem que acreditar que aquela restauração vale mais para ele do que os R$200. Via de regra é assim que toda transação comercial acontece. E é muito comum a gente ter esse problema de não converter os tratamentos, tá? Pensando nisso, vamos aqui agora ver então como que a gente conduz as consultas, quais são as etapas, quais são todos os passos que a gente tem que seguir até um orçamento ou apresentar um plano de tratamento. Então, para a gente começar aqui, qual que é, na minha visão, o principal objetivo de uma consulta, de uma primeira consulta? Então, objetivos. Primeiro objetivo, entender o problema do seu paciente. O que eu quero dizer? O bom da digitação é que é isso. Vamos lá. O que eu quero dizer com entender o problema do seu paciente? É o que ele está passando. O que ele está passando? Ele está procurando resolver um problema estético, ele está com dor, ele está tomando conhecimento de alguma coisa, por que que ele te procurou? Esse é o principal ponto. E principalmente, além de entender, o que significa para ele. O que esse problema significa. Volto mais uma vez a dizer. Acho que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Mais uma vez. Então, quando eu digo o que significa para ele, seria, ele está com dor? É uma urgência. Por exemplo, esse paciente com dor de urgência, ele vai escolher muito menos. Ele vai ser muito menos criterioso, porque, cara, se ele está com dor, você conseguiu um horário, você atendeu, você conduzir, tá feito. Não, ele quer fazer uma melhoria estética. Putz, esse aqui provavelmente ele já tem um nível de consciência maior também. Ele sabe que tem uma restauraçãozinha assim no central que está incomodando, então ele está escolhendo quem vai fazer. Esse cara, ele tende a ter vamos dizer assim, um ticket médio de repentino maior, mas o que significa essa questão estética para ele? É importante que você colete nesse momento o que está de ruim na vida dele. É isso que eu chamo como problema. É o que está de ruim, o que incomoda. Incomoda porque ele não consegue sorrir. Incomoda porque ele tem vergonha. Esse tipo de coisa. E uma outra questão que pode ser, seria a rotina. Quando você vai fazer rotina, a pessoa fala, eu estou querendo fazer uma limpeza, faz muito tempo que eu não vou no dentista, quero ver se não tem nada de errado. Esse daqui ele é uma pessoa que assim, ele está aberto. Ele só quer fazer a limpeza, mas ele está aberto já para as outras coisas. Então você vai ter que fazer ali todo o procedimento. Por isso que eu montei um protocolo que chama consulta EDV, tá? A primeira parte é você escutar. Como você faz isso? Durante a anamnese. Você faz isso durante a anamnese. Então você pode tanto entregar a folha para o paciente preencher, e aí você vai conversando com ele.
problema cardíaco, glicemia, experiência prévia. Ou você pode ir perguntando e preenchendo, ou se for no computador, e no final a pessoa, ela assina só. Então, esse é o principal momento de escutar e de coletar todas essas informações. Qual que é o contexto do paciente? Qual é a situação atual? O que ele está buscando? Certo? Partiu disso, nós vamos, então, para a etapa clínica. Aqui, escutar durante a anamnese. Partiu disso, nós vamos para a etapa clínica, que eu chamo de E, de escutar, D, de diagnóstico. Diagnóstico. O que nós vamos fazer aqui? Exame clínico completo. Avaliação. Radiografias, se for o caso. Testes complementares, como temperatura, hipercursão e tudo o resto que julgue necessário para seguir essa etapa. Não tem assim, depende do que a pessoa vai fazer, é o exame que você vai ter. Recomendo muito que durante essa fase de diagnóstico você também faça fotos. Fotos tanto extra-orais, mas principalmente intra-orais. E intra e extra-orais é o ideal, né? Que depende da queixa dele, se a menos que seja uma reabilitação, mas você não precisa fazer uma foto extra-oral se você está vendo ali que tem uma cervical comprometida, uma margem. Então, assim, fotos intra e extra-orais de acordo com a necessidade do caso. Por que as fotos? Para que fazer as fotos? Para você documentar, para você ter esse arquivo mesmo, mas principalmente para você comunicar com esse paciente. Você vai utilizar essas fotos novamente na terceira etapa, tá? Que seria a etapa de realmente executar a venda, tá? Do tratamento. Então vamos supor que foi esse primeiro caso aqui, o terceiro caso aqui. A pessoa veio só para uma rotina. Ela veio de acordo com uma rotina, o que nós vamos fazer basicamente, o que nós vamos fazer aqui seria fazer o exame, radiografia. Você vai identificar ali, ela está precisando fazer a limpeza, ela está precisando trocar uma restauração e tem uma cervical que está exposta. Vamos supor aqui que você vai restaurar a cervical. A maioria das pessoas restaura a cervical, então não é técnico. Vamos pensar que aqui é comunicação e venda. A técnica da odontologia você procura em outro lugar. Essa você já vê bastante aí, seu Instagram deve estar cheio. Aqui é a comunicação e a venda disso, tá? Então você escutou ele, conversou com ele, coletou as informações que você precisava. Levou para a cadeira, fez exame clínico, tirou foto, radiografia. Chegou a parte de vender o tratamento. Pô, Rodrigo, mas está falando em vender saúde? Não, muito pelo contrário. O vender esse tratamento, na meu ver, ela é muito mais uma obrigação até do que uma venda. Porque se esse paciente ele realmente precisa, se ele tem uma indicação, vamos supor dessa questão de trocar uma restauração, vai ser uma substituição, uma infiltração, uma margem, uma coisa que assim, vamos supor que seja pequena, discreto ainda. Quando a gente fala em fazer essa venda, se ele precisa, você, assim, não é sua obrigação, mas você fazer esse tratamento é o melhor para ele. Consequentemente, é melhor para você também, porque você está vendendo um tratamento, beleza. Mas é melhor para o paciente. Então, quando pensa em vender, não pensa em vender como um vendedor chato, ruim, ficar empurrando uma coisa que a pessoa não precisa. Muito pelo contrário. Mas se ela precisa, se aquilo faz parte, se aquilo vai fazer bem para a saúde dela, no momento presente, a médio e longo prazo, quanto mais venda você conseguir executar de maneira correta, melhor você está contribuindo com ela. E muitas vezes, para isso, nós precisamos lançar mão de exames complementares, mas a fotografia ela é muito boa, porque o paciente consegue ver assim na tela o que é uma restauração com uma margem boa e o que é uma restauração com uma margem comprometida. A cervical exposta, aquela sensibilidadezinha, ele consegue enxergar muito mais fácil.
Então chega na fase de você vender o seu tratamento. Você precisa apresentar o plano, que pode ser sempre dos mais simples. Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre plano de tratamento mesmo, porque varia muito a apresentação de um plano de tratamento, de uma reabilitação completa, de um implante. Pô, você não vai apresentar um plano de tratamento sem antes ter, às vezes, até uma tomografia, para conseguir realmente identificar. Com o plano de uma consulta de rotina, que a pessoa precisa fazer uma limpeza e 2 restaurações, tá? Então, vamos nos ater aqui, seguindo esse nosso exemplo, que é um caso mais simples. Você vai apresentar o plano de tratamento para a pessoa. Isso quer dizer, ó, realmente, a gente precisa fazer a limpeza, precisa fazer uma restauração cervical e trocar essa restauração aqui. Você vai mostrar para ela as fotos. As fotos são muito boas. Tem um ditado famoso em copy que é show, don't tell, que seria mostre, não fala. Porque na boca, se a pessoa não confia ainda plenamente em você, e pode ser que ela não confie, porque vocês estão construindo um primeiro relacionamento, você mostrar para a pessoa faz total diferença, tá? Isso tudo aqui ainda sem passar preço. Você está só comunicando ainda com ela as coisas que você precisa. Que ela precisa que você execute. Então você vai mostrar foto, radiografia se for o caso. E aí sim, você vai perguntar se ela tem alguma dúvida. Você vai abrir um momento para ela compartilhar se ela tem alguma dúvida, se ela tem alguma dúvida, se ela tem algum medo, se ela tem alguma questão que ainda não foi abordada. E a melhor coisa, nesse caso aqui, é que ela fale tem 2 boas respostas. A melhor resposta é quando a gente pode começar, e a segunda melhor resposta é qual o preço? É só isso que falta. Então, aí sim você vai realmente entregar para ela. Gosto sempre que possível, imprime, a grosso modo, imprime uma folha com o que vai ser e o valor total. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa mais aqui. Mas assim, conduzir a consulta, ela é bem simples. Depois que pega-se o jeito, fica bem tranquilo de executar tudo. Mostrar as fotos, as radiografias, apresentar o valor, começar, valor, acertar a forma de pagamento é importante e começar, começar ou agendar o início do tratamento. Pagamento. Agendar ou fazer o início do tratamento. Então, você leva a pessoa numa jornada. Temos também perguntas. Basicamente, isso aqui ele vai seguir a técnica SPIN, do livro Spin Selling, que a gente pode também fazer um outro vídeo sobre isso. Mas seria basicamente você aumentar o nível de consciência, que é um outro vídeo que eu já fiz, vou deixar também em algum lugar aqui, acho que na descrição, ou linkado aqui no final, o nível de consciência. O objetivo é a pessoa vem até você e você aumenta o nível de consciência dela a ponto que ela realmente entenda que ela precisa executar esses procedimentos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro e que você principalmente execute esse formato de consulta. É uma consulta simples, mas que dá muito resultado. Até a próxima!